Hoje é dia 12 de outubro de 2023, é o dia de Nossa Senhora Aparecida. Uma figura que para os fiéis católicos apostólicos romanos é uma das manifestações da Mãe de Jesus Cristo. É uma das manifestações do feminino que recebe, que nutre, que cuida e que traz ao mundo a vida. E neste dia, pulula nas redes sociais uma frase: gravidez não é doença. A mídia e as redes sociais espalharam essa parte da fala do desembargador Jorgenor de Souza Franco Filho. Para esse desembargador, uma advogada estar em trabalho de parto no dia da audiência não lhe confere o direito de ter uma audiência redesignada para um dia posterior. O que me causa bastante estranheza é que quase ninguém deu atenção para a segunda parte dessa mesma frase. O dito desembargador, de um modo muito infeliz, disse o seguinte, abre aspas, gravidez não é doença, adquire-se por gosto, fecha aspas. Segundo o desembargador, essa é uma frase de Magalhães Barata, ele foi governador do Pará nos anos 50. E o que tem guardada essa frase? Nessa frase tem guardados dois significados. O primeiro deles é assim: ninguém mandou querer ser mãe. O segundo significado, que coisifica a mulher, é mais ou menos assim: gravidez não é doença, adquire-se por gosto, ou seja, ninguém mandou dar gostoso para um macho e acabar engravidando. Apesar do absurdo desses dois significados nessa frase, essa frase estampa um verdadeiro calcanhar de Aquiles do nosso poder judiciário. Essa frase, dentre tantas outras frases e atitudes dos milhares e milhares de juízes que o nosso Brasil tem, essa frase é uma frase que escancara uma idiosincrasia de um judiciário que não é condizente com o Estado democrático de direito. No nosso Código de Processo Penal, esse calcanhar de Aquiles está no artigo 155. Esse artigo diz que a decisão do juiz há de ser tomada pela livre apreciação da prova. E que essa prova deve ser produzida dentro de um processo em que seja garantido o contraditório. Logo em seguida, esse mesmo artigo 155 deixa subentendido que seria necessária a fundamentação da decisão. Então, meus caros, o problema todo não está em nenhuma das ideias que estão guardadas nesse artigo 155. O problema está, na verdade, na ocorrência de uma coisa que é chamada na psicoterapia tomista de neurose das palavras. Neurose das palavras, vamos entender isso. Imaginem que uma mulher quebre uma das suas unhas muito bem feitas e diga assim: eu estou desesperada. Quando ela usa o termo desesperada, ela está usando uma palavra que significa desesperança, ou seja, ela está dizendo que não tem mais esperança nenhuma e que por causa disso a sua vida agora está entregue. Isso é estar desesperado. Para qualquer cidadão comum, quebrar uma unha não é motivo para ocasionar uma situação de desespero. Ou seja, quebrar uma unha não é uma situação de incredulidade em relação à continuidade da própria vida. A verdade é que essa mulher não ficou realmente, verdadeiramente desesperada, mas quando ela diz que está desesperada, a sua mente tende a criar uma situação de desespero, mas é uma situação de desespero sem causa. E essa é a definição do quadro clínico que é chamado de neurose. Percebam então como pode acontecer uma neurose de palavras. Uma neurose de palavras que inclusive a terapia noética trata por meio de diversas ferramentas que ela possui. Mas voltemos nós ao artigo 155 do nosso Código Penal. Esse artigo diz que a decisão judicial ocorre pelo livre convencimento fundamentado, ou seja, o juiz é livre para se convencer, mas ele deve fundamentar o seu convencimento. E o que é fundamentação? Bem, fundamentar um convencimento é ancorar esse convencimento em fundamentos. E o que são os fundamentos em um Estado de Direito? Um Estado de Direito, os fundamentos são as leis. Um Estado de Direito tem como fundamentos as leis. E o que são as leis em um Estado democrático?
No Estado democrático, as leis são a vontade do povo, a vontade de um povo que é representado pela figura de um legislador, e esse legislador transforma essa vontade popular em lei. O grande problema, eu repito, é a neurose das palavras. Vejamos, você, bacharel em direito, você, estudante de direito, você, prático do direito, você já ouviu falar alguma vez na sua vida em livre convencimento fundamentado? Não, né? Pois é, nem eu ouvi falar. E no que nós ouvimos falar? Nós ouvimos falar no livre convencimento motivado. Percebam, o que era fundamento se transforma em motivo. E o que é motivar? Motivar nada mais é do que explicar os motivos. Um juiz que motiva explica os motivos que levaram ele a decidir daquele jeito. E esses motivos podem ser qualquer motivo. Em outras palavras, meus caros, entender que uma mulher advogada que está em trabalho de parto não deve ter o direito de que a sua sustentação oral seja realocada numa pauta de outro dia porque ninguém mandou ela dar gostoso para um macho engravidar. Isso é por si um motivo. Existe algum fundamento? Ou seja, existe alguma legalidade? Nenhum. Não tem fundamento, mas tem motivo? Tem motivo. Portanto, se trata de um livre convencimento motivado. Ah, César, mas isso é um absurdo? Sim. Esse tipo de coisa é tão absurda que nós, como sociedade, usando os nossos legisladores, colocamos em 2019 o parágrafo 2º no artigo 15 do Código de Processo Penal, onde nós, povo, dissemos aos juízes que uma decisão não será considerada fundamentada se ela não cumprir certos requisitos, ou ainda se ela fizer algumas coisinhas que fogem completamente do razoável. O grande problema é que nós criamos um monstro e que talvez já seja tarde demais. Aqui no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por exemplo, os desembargadores usam descaradamente uma decisão do STJ que data de 2009. Eles usam isso para não precisarem combater todas as teses que forem contrárias às suas decisões. Sendo, repito, que o dispositivo que obriga esse tipo de coisa é de 2019. Em resumo, meus caros, a neurose das palavras trocou o livre convencimento fundamentado pelo livre convencimento motivado. E essa troca empoderou as vontades individuais dos juízes. Por quê? Porque essa troca deu para eles a liberdade de atuarem como eles bem entendem. E isso muitas vezes se dá ao arrepio das leis. Das leis que no Estado Democrático de Direito são a vontade do povo. Ah, mas o CNJ já está investigando e pode punir esse desembargador. Pode punir com aposentadoria compulsória, não é? Coitado dele, coitado. Vai ser obrigado a ganhar o proporcional ao tempo de serviço sem precisar trabalhar. Só mesmo numa república das bananas como o Brasil que uma coisa dessas existe. A frase gravidez não é doença, mas se adquire por gosto, é a mais alta representação de que nós, sociedade, deixamos que um dos poderes se desenvolvesse, se criasse longe do Estado democrático de direito. Agora, entre nós, muito entre nós, falando de gosto, o meu gosto particularmente seria o de expulsar a tapas esse desembargador do seu cargo. Mas como nós já concluímos que o judiciário não pertence à democracia, resta então a nossa sociedade vermos como essa oligarquia chamada Poder Judiciário ganha a cada dia mais território político e como a cada dia que passa os oligarcas, ou seja, os juízes, dão sinais de que não se interessam em absoluto pelo direito, não se interessam em absoluto pela justiça, pela democracia, muito menos pelo povo. Gravidez não é doença, mas se adquire por gosto. O judiciário é doença e só nos produz desgosto.